Atenção! Estes vídeos são sobre as ideias de dois matemáticos perigosíssimos. O primeiro, Galileu Galilei, de 1564 a 1642, foi excomungado pela Igreja, e o segundo, Georg Cantor, 1845 a 1918, acabou seus dias num sanatório, totalmente louco por desenvolver as ideias perniciosas do primeiro. Dedicamos esta série de vídeos a esses loucos matemáticos que ousaram viver à frente de seu tempo e penetrar nestes perigosos domínios. Mas advertimos. Primeiro, perigo de dar cãibra mental. Segundo, crianças podem se tornar precoces e apresentar sintomas de genialidade e passar a infernizar a vida de seus professores. As magias do infinito em matemática. Parte 2. Professor Fabiano Ferreira. Projeto Omega Aleph. Resolução de problemas interessantes e avançados de matemática, física e química, ensinos fundamental, médio e superior. As magias do infinito em matemática. Visite o nosso website omega4edu.org e as nossas comunidades no Facebook e no Orkut. Comunidade Projeto Omega Aleph. Nosso canal no YouTube, Omega Aleph IIT. As magias do infinito em matemática. Estamos dando sequência a esta história interessante e você é o nosso convidado para ir até o final. Instituto Omega Aleph de Educação Avançada. O paradoxo de Galileu. Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642, conforme afirmamos, e isso é importante, porque ele estava muito, mas muito distante do nosso tempo. Simtaya Gupta descobre as magias do infinito em matemática, guiado pelo seu mentor Kumar Gandhi. Terminamos o vídeo passado vendo que Cantor viveu dias conturbados porque as suas descobertas revolucionaram o conceito de número na sua época. Além disso, ele chegou a resultados realmente paradoxais, pois a aritmética transfinita, que foi tema de minha dissertação de mestrado, como expliquei, realmente apresenta resultados surpreendentes. O próprio Cantor perguntava ao seu amigo Dedekind se ele estava correto em suas conclusões. Hoje nós vamos dar prosseguimento à história e vamos ver o seguinte: a perplexidade de Georg Cantor. Alguns resultados da teoria dos conjuntos de pontos eram realmente tão paradoxais que Cantor mesmo, em certa ocasião, em 1877, escreveu para Dedekind: Ich sehe, aber ich glaube es nicht. Eu vejo, mas não acredito. Cantor pediu para o seu amigo, Dedekind, para examinar cuidadosamente as provas, a fim de conferir se os resultados não consistiam em meras falácias. Será que eu estou delirando? Por enquanto, Cantor ainda não estava. A definição matematicamente rigorosa do conceito de conjunto infinito. Até esta época, ninguém sabia, como vimos, o que era conjunto infinito. Daí então, nessa época foi que pela primeira vez chegou-se a uma definição rigorosamente matemática de infinito. Pois ninguém havia realmente definido o que era um conjunto infinito. Também se descobriu que há diferenças entre infinito e infinito. Ou seja, por exemplo, o infinito, que é o cardinal dos números naturais, não é o mesmo infinito que é o cardinal dos números reais.
Sintaya Gupta perguntou: o que é então um conjunto infinito, professor Gandhiji? Em síntese, a definição rigorosa de conjunto infinito assumiu a seguinte forma: diz-se que um sistema S é infinito quando ele é semelhante a uma parte própria desse mesmo, ou é equivalente do ponto de vista da cardinalidade a uma parte própria desse mesmo. Caso contrário, dir-se-á que S é um sistema finito. Um conjunto S é infinito se e somente se existe uma bijeção de S com um subconjunto próprio de S. Professor, não entendi absolutamente nada. O que o senhor quer dizer, professor Kumara? Pode explicar? Bem, vamos a algumas definições importantes e, a partir dessas definições, esse conceito vai ficando mais claro na sua cabeça. Ouviu? Sintaya. Função injetora. Uma função f de A, de um conjunto A, em B, é injetora quando dois elementos quaisquer de A devem necessariamente associar-se a dois elementos igualmente distintos de B. Ou seja, f é uma função injetora, correto? Então, é uma função f de A em B, tal que dois elementos quaisquer de A devem necessariamente associar-se a dois elementos igualmente distintos de B. Simbolicamente, podemos escrever: qualquer que seja A pertencente a A razão, tá? Qualquer que seja a linha pertencente a A, esse azão aí, A elemento diferente de A', implica que f de A é diferente de f de A'. Tá? Então, se dois elementos pertencem ao conjunto A, eles, por f, não têm a mesma imagem no conjunto B, que é o contradomínio. Ou então, A e B. Aí nós temos o par ordenado AB pertence a F e a linha B pertence a F. Conclusão: A tem que ser igual a linha. Função sobrejetora. É uma função f de A em B, tal que todo elemento do conjunto A deve necessariamente associar-se através de f a, no mínimo, um elemento de B. Simbolicamente, podemos escrever: qualquer que seja B pertencente ao conjunto B, existe A pertencente a A ao conjunto A, tal que AB pertencem a F. Ou seja, se f é uma função sobrejetora, ela é uma função de A em B, todo elemento do conjunto A deve necessariamente associar-se através da função f a, no mínimo, um elemento de B. Daí, então, quando isso acontece, dizemos que essa função é sobrejetora. Dizendo de outro modo, f é sobrejetora quando o seu conjunto imagem identifica-se com o seu contradomínio B. Está claro? Aí, Sintaya Gupta. Agora sim, professor. Agora sim. Uma função é sobrejetora quando seu conjunto imagem identifica-se com o seu contradomínio B. E o próximo conceito? Função bijetora. É uma função f de A em B, tal que todo elemento do conjunto B deve necessariamente associar-se através de f a um e somente um elemento de A. Ou seja, há uma correspondência biunívoca entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Simbolicamente, podemos escrever: existe B, Bzinho, tá? Pertencente ao conjunto B, existe A pertencente ao conjunto A, tal que AB, o par AB,
pertencem à função e não existe a linha, tá? Não existe a linha pertencente ao conjunto A, tal que a linha B pertençam à função e A seja diferente de a linha. Dizendo de outro modo, F é bijetora quando é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Em síntese, a definição rigorosa de conjunto infinito assumiu a seguinte forma: disse que um sistema S é infinito quando ele é semelhante a uma parte própria desse mesmo. Caso contrário, disse-á que S é um sistema finito. Um conjunto S é infinito se e somente se existe uma bijeção de S com um subconjunto próprio de S. Daí, então, o que acontece? Quando nós tomamos S e um subconjunto desse conjunto, tá? De tal modo que exista uma bijeção entre os elementos de S e desse conjunto, que é uma parte própria dele, tá? Esse segundo conjunto está totalmente contido. Ele é uma parte própria. Está totalmente contido em S e, ao mesmo tempo, ele tem, né, a função de ser, de se estabelecer, de dar a possibilidade de estabelecer uma relação bionívoca entre os elementos dele e do seu subconjunto. Ora, já estamos aí nos domínios do infinito e vendo coisas interessantes acontecerem, tá?